como o Robert Kiyosaki ganha dinheiro investindo em imóveis. Olá, eu sou o Rafael Yanti e no vídeo de hoje eu estou respondendo então a uma dúvida que o Diogenes me fez e eu já fiz um vídeo respondendo essa dúvida, mas nesse vídeo de hoje eu não quero somente responder essa dúvida. Eu quero também conseguir mostrar pelo menos 2 investimentos que o próprio Robert Kiyosaki fez para mostrar realmente com números como que o Robert Kiyosaki faz esses investimentos e por que eu trago tanto essa estratégia que o Robert usa para investir em imóveis. Mas então tá, então antes de eu entrar nesses investimentos que eu quero te mostrar do Robert, eu quero te contar antes como é que é essa estratégia, mas antes disso ainda, eu quero te falar de alguns livros que já transformaram a minha vida. Então, o que acontece é que volta e meia eu descubro e eu encontro um livro que ele é transformador para a minha vida. Então eu vou te dar 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo é O Poder do Hábito. Esse livro aqui eu li há um tempo atrás. Aí faz 1 ou 2 anos que eu li esse livro e ele é realmente incrível demais. Ele transformou toda as minhas crenças em relação a hábitos e tudo que eu aprendi em relação a sucesso, por exemplo, eu consegui ver de forma diferente ao ler esse livro, O Poder do Hábito. Outro livro muito transformador que eu já li já faz algum tempo é esse aqui, A Lei do Triunfo. Esse livro aqui foi escrito pelo Napoleon Hill e ele também é demais. E por fim, o livro que eu falo bastante aqui no meu canal, que é tema bastante aqui, é o Pai Rico, Pai Pobre. E aí, eu falo muito e eu explico muito das estratégias e táticas que o Robert Kiyosaki ensina no Pai Rico, Pai Pobre, porque ele é o livro mais focado dentro dessa área de investimentos e dentro dessa área de investimentos imobiliários. Se o nosso canal aqui fosse único e exclusivamente sobre hábitos, por exemplo, é bem provável que eu fosse trazer muito mais exemplos desse livro aqui. Então, num futuro próximo, talvez eu venha gravar uns vídeos mais focados em desenvolvimento pessoal, porque eu sou um cara muito forte em relação a isso, como se desenvolver como pessoa para alcançar os nossos objetivos. E aí eu consigo trazer informações desse cara aqui, ou informações do Poder do Hábito, ou informações de livros mais focados nesses assuntos. Mas então, como aqui eu quero trazer por hora mais informações focadas no mundo dos investimentos imobiliários, eu ainda vou trazer bastante assuntos relacionados ao Pai Rico, Pai Pobre. Mas então tá, agora que eu já falei uma introdução aqui bem legal de como alguns livros impactam a minha vida, eu sugiro que você leia alguns livros que podem também impactar a sua vida e eles podem impactar de diferentes formas. Então, O Poder do Hábito, ele me impactou muito em uma área, mas uma vez que um livro impacta uma área, ele pode se expandir para outras áreas da sua vida. Bom, pessoal, mas agora que eu já falei um pouco dos livros que impactaram a minha vida, eu quero te explicar um pouquinho melhor por que eles impactaram tanto a minha vida. E no caso desses 3 livros que eu acabei de mostrar para você, esses 3 livros, os autores, eles contam muitas histórias no livro. E a melhor forma de ensinar alguma coisa é através de histórias. E também é esse motivo para eu trazer tantas histórias aqui para os vídeos que eu faço no canal. Então é muito mais fácil eu ensinar alguma coisa, ensinar uma nova estratégia, um novo investimento, se eu te contar uma história de alguém que já fez isso. Mesmo que não tenha sido eu que tenha feito isso, em algum investimento que eu tenha feito realmente, uma história pode já trazer uma boa vivência de como que aquele outro investidor fez. Então, as histórias são boas por 3 motivos. Primeiro é porque elas inspiram muitas pessoas. Segundo, elas mostram que realmente é possível fazer aquilo e que não é algo do outro mundo, não é algo que é ciência espacial. Qualquer pessoa que tenha uma certa condição já pode começar a fazer aquele investimento. E aí, nesse vídeo aqui,
eu vou te mostrar como que o Robert Kiyosaki começou a fazer alguns investimentos, mesmo tendo pouco dinheiro na época. E aí ele foi crescendo aos poucos. E é exatamente isso que você pode fazer também. Então não é algo do outro mundo. Qualquer pessoa que tenha uma certa condição já pode estar habilitado para fazer esse tipo de investimento. E por fim, eu quero mostrar que se essa pessoa que fez conseguiu fazer, é porque você também pode conseguir fazer. Porque essa pessoa que fez, ou essa história que eu conto, essa pessoa é uma pessoa normal, como eu, como você. E se essa pessoa conseguiu, de alguma forma, fazer esse tipo de investimento, ou conseguiu fazer isso que eu vou mostrar no vídeo, é porque você também pode fazer. Bom, mas agora vamos falar um pouco mais da estratégia que o Robert Kiyosaki usa e que ele ensina bastante aqui no Pai Rico, Pai Pobre. A estratégia ela é composta de uns 5 ou 6 passos. Eu vou te dar alguns passos aqui agora e depois eu vou te contar 2 investimentos que o Robert fez e que exemplifica bem essa estratégia que ele usa e responde também muito bem a pergunta do Diógenes. Bom, a estratégia ela é composta então de, primeiro, encontrar um imóvel abaixo do valor de mercado. Então você vai fazer pesquisas, você vai começar a encontrar imóveis na sua região e aí você verifica quais desses imóveis podem ser realmente boas oportunidades e aí você encontra um ou mais imóveis que estejam abaixo do valor de mercado. E aí você compra esse imóvel de forma financiada, sendo que você pega esse imóvel e ainda faz uma reforma, se ele precisar de uma reforma também. E aí você coloca esse imóvel para locação. E aí o próprio inquilino, ao ir pagando o aluguel para você, bom, mas daí o inquilino vai pagando o imóvel por você. No caso do Robert, ele normalmente fazia de uma forma com que todo o aluguel pagasse o financiamento. Então você pega esse aluguel que você vai recebendo mensalmente e já usa ele para pagar o financiamento. E lá nos Estados Unidos eles chamam de hipoteca. Mas aqui no Brasil, normalmente, dependendo de como você faz, né, você ainda vai ter que usar um pedaço do seu próprio capital para ir pagando o financiamento. E logo eu vou te dar aqui alguns números para você entender melhor isso tudo. Mas aí como que o Robert Kiyosaki ganha dinheiro realmente nesse negócio? Bom, ele pode ganhar primeiro pelo fluxo de caixa, ou seja, ele compra o imóvel, deixa esse imóvel alugando, e ele vai usar um pouco de capital próprio para fazer essa compra e um pouco de financiamento. E aí a locação desse imóvel já vai pagar o financiamento e daqui a pouco ainda sobra uma quantia mensal. Então, em um dos casos que eu vou mostrar aqui no exemplo, o Robert ainda ganhava, se não me engano, R$40, que é a sobra do pagar o financiamento com o próprio dinheiro da locação. Mas o grosso mesmo que o Robert ganhava nesse negócio acontece na venda do imóvel. Então ele ficava fazendo isso e usando essa alocação para pagar o financiamento por alguns anos. E aí, mais tarde, quando ele fosse vender esse imóvel, ele conseguia vender ele por um valor bem mais alto do que o que ele comprou. E logo eu vou te mostrar alguns números. Mas então você percebe que o ganho mesmo está no comprar o imóvel abaixo do valor de mercado. E aí, a alocação faz com que consiga pagar o financiamento do imóvel, e aí nós temos essa alavancagem, e nesse processo o Robert ganha mesmo ao vender o imóvel. E aí uma vez que ele vende o imóvel, ele pode partir para o próximo investimento, e esse próximo investimento pode ser um pouco maior. E aí, depois de fazer isso novamente, ele pode fazer um investimento um pouco maior ainda, e aí é uma questão de tempo, é uma questão de persistência, uma questão de paciência, até você construir um bolo tão grande que você possa, uma hora, começar a ter uma renda passiva muito grande com esses investimentos. Mas, agora que eu já expliquei mais uma vez como é que funciona essa estratégia, vamos ver aqui os 2 exemplos que o Robert usa
dois exemplos de investimentos que ele fez usando essa estratégia que eu acabei de explicar. Bom, então esse exemplo que eu vou te dar aqui de dois investimentos que o Robert Kiyosaki fez está aqui no livro Pai Rico, Pai Pobre, na página 116. E aí ele conta que lá em 1989, que por sinal esse foi o ano que eu nasci, mas ele conta que nesse ano ele tinha uma região lá em Portland que ele andava bastante e ele corria bastante e essa região estava em crise. Então aqui já é um bom sinal para você verificar que momentos de crise são bons momentos para você ir à compra. E provavelmente nesses momentos de crise existe uma probabilidade maior de você conseguir encontrar imóveis abaixo do valor de mercado. E aí você pode fazer um bom investimento em momentos de crise. E nada impede de você fazer um bom investimento também em momentos de euforia, em momentos de alta no mercado. Mas a compra ela é boa mesmo quando nós estamos em crise. Mas vamos lá. Então ele andava naquela região e ele via várias e várias placas de vende-se. E aí, em uma dessas placas de vende-se, ele notou que essa placa já estava mais velha, já fazia aí um bom tempo que aquela placa estava lá. E em um dia que ele estava lá correndo, ele encontrou o proprietário desse imóvel. E aí, esse proprietário, ele perguntou para o proprietário quanto que ele estava querendo vender a casa. E aí o proprietário falou para ele dar uma olhada na casa e para ele fazer uma oferta. Então o Robert deu uma olhada e o Robert tinha uma noção de quanto que valia aquele imóvel e dentro da estratégia que ele usa, ele sabia que ele precisava pegar esse imóvel que valia X e comprar ele por bem menos do que esse valor que valia. E aí o Robert ofereceu de comprar esse imóvel por $45 mil na época, sendo que ele sabia que valia 65 mil. Então valia 65 e o Robert ofereceu de comprar por 45. E aí eu trago aqui a ideia de que ofertar ou fazer uma oferta abaixo do valor de mercado, bem abaixo do valor de mercado, não é ofensa. Então para você fazer um bom negócio, você vai ter que comprar bem, vai ter que comprar barato. E foi isso que o Robert fez. E nesse caso, esse senhor que estava vendendo essa casa, ele já estava querendo se livrar desse imóvel há um bom tempo. Então ele estava com pressa em fazer a venda. E é isso que você vai ter que pesquisar e procurar se você quiser realmente comprar um imóvel de 100 mil por 60 mil. Não é qualquer vendedor que vai querer fazer essa venda. O vendedor que fizer essa venda, ele vai precisar de uma boa razão, de um bom motivo para querer vender rapidamente. Foi o caso desse senhor aqui. E ele aceitou essa oferta do Robert. E aí, um pouco tempo depois, o Robert já colocou esse imóvel para locação. E aí, essa locação já pagava o financiamento que o Robert usou nesse negócio. Então aqui, o Robert conta que ele usou uma entrada de 5 mil reais e que ele negociou essa casa por 45 mil reais e que valia 65 mil, como eu já tinha dito. E aí, sobrava, ele pegava a locação, o dinheiro da locação e pagava o financiamento. E nessa história, ainda sobrava $40 por mês para o Robert. Então ele ganhava aí $40 por mês e ele tinha um fluxo de caixa positivo. Então ele pegava aqui e toda a locação já pagava o financiamento. Então, na verdade, o Robert pagou mesmo 5 mil pela casa. E aí a locação ia pagando o restante do imóvel. E aí ele diz que depois de um tempo, depois de um ano, o mercado ali naquela região já tinha melhorado um pouco e já tinha saído da crise. E aí ele conseguiu vender essa casinha por $95 mil. $95 mil. Então ele comprou por 65, mas na verdade valia 65, ele comprou por 45 e depois de um ano ele conseguiu vender por 95. Então aqui nós temos aí quase $50 mil de valorização no imóvel. Eu não diria mesmo valorização, eu diria que tem
50 mil dólares de ganho de capital. Mas na verdade o Robert diz aqui que o ganho de capital dele foi de 40 mil dólares. Porque provavelmente ele teve outros custos aí nesse negócio, mas então em um ano o Robert conseguiu conseguiu fazer 40 mil dólares usando essa estratégia, com essa casinha, com esse imóvel, comprando por 5 mil dólares, financiando o restante e pagando o financiamento com o valor da alocação. Então pegava a alocação e pagava o financiamento. E aí, depois disso, ele foi fazer um negócio um pouquinho maior. E aí esse negócio um pouquinho maior foi a compra de um prédio. Então lá eles têm bastante isso, de comprar o prédio inteiro. E esse prédio tinha 12 unidades, tinha 12 apartamentos. Sendo que, nesse caso, o vendedor também tinha pressa em fazer a venda. Então esse vendedor, ele morava na Alemanha e tinha esse prédio lá nos Estados Unidos, na mesma região de Portland. E aí o vendedor, ele não tinha noção real de quanto que era o valor de mercado daquele prédio. Mas o Robert Kiyosaki tinha, e ele ofertou de comprar esse prédio por um valor bem mais baixo do que valia. Então, segundo o Robert, o valor de mercado era de 450 mil dólares, sendo que o Robert ofereceu 275 mil dólares. O vendedor fez uma contra-oferta e eles negociaram o preço final de 300 mil dólares. Então o Robert, mais uma vez, comprou um imóvel de 450 mil por apenas 300 mil dólares. E aí, de novo, ele colocou todos esses imóveis para alocação e aí a própria locação já ia pagando o financiamento que o Robert usou. E aí eu não vou aqui trazer todos os detalhes desse segundo investimento, porque o próprio Robert não explica todos os detalhes aqui. Mas ele diz que um tempo depois, eu acho que 1 ou 2 anos depois, ele conseguiu vender esse imóvel que ele comprou por 300 mil, ele conseguiu vender por 495 mil. E aí você vê que existe aqui quase 200 mil reais de margem de ganho de capital. Eu acho que ele não chegou a ganhar tudo isso nesse negócio, porque entra aqui alguns custos. Mas a ideia é que essa estratégia do Robert, ela é viável sim, ela é viável de se fazer aqui no Brasil também. Mesmo que os nossos juros sejam muito mais altos do que os juros lá nos Estados Unidos. Então, o mais importante dentro dessa estratégia aqui é você primeiro conseguir comprar um imóvel de 200 mil por 110 mil, por exemplo. E aí você já entra no negócio com uma boa margem. E aí você pode pegar esse imóvel de 110 e colocar para locação. E aí essa locação pode pagar o financiamento que você fez para comprar esse imóvel. E aí depois de um tempo, essa região pode se valorizar e você também, ao vender, em vez de vender por 200, você pode vender por 250. Então, vê aqui, você comprou por 110, mas você usou, vamos supor, 50 mil para comprar, e você vai vender lá em cima por 200 mil. Então, é bem importante você entender essa estratégia. Eu diria para você ver esse vídeo de novo, ou ver os outros vídeos que eu expliquei essa estratégia de novo, porque essa estratégia ela é bem sólida. Ela já foi feita muitas e muitas vezes pelo próprio Robert. Ela vem sendo feita por investidores aqui no Brasil. Eu já conheci 2 investidores que fizeram isso e que fazem isso ainda. E eu acho sim que pode ser uma forma de você começar esse negócio também, se você pensa em investir na locação. Então você poderia fazer uma estratégia de investimento onde você compra por 200 mil, você compra um imóvel de 200 mil por 150 mil. E aí você já faz a revenda logo de cara para poder ganhar esse capital aqui, poder ganhar uns 40 mil nesse negócio, e aí você já parte para o próximo. E aí você faz esse crescimento do seu montante de forma mais rápida. Mas é isso. Esse aqui é o vídeo onde eu respondi mais uma vez a dúvida do Diógenes, mostrando um pouco os livros que transformaram um pouco a minha vida, mostrando um pouco os motivos de por que
que eu gravo tantos vídeos explicando e mostrando histórias de pessoas que já fizeram investimentos lucrativos. E se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gosta desse tipo de vídeo onde eu trago aqui um pouco mais de profundidade nesse assunto que eu ensino. Se você quiser se aprofundar um pouco mais e empreender um pouco mais, como que você pode comprar um imóvel de 200 mil por apenas 110 mil, aqui embaixo no link desse vídeo, vai ter, na descrição desse vídeo, vai ter um link para você ter acesso a um vídeo onde eu explico o que é o método investidor completo, que é o e-book onde eu ensino com profundidade como que você pode usar estratégias para investir em imóvel de forma consistente. E aí essa estratégia de comprar um imóvel de 200 mil por 110 mil é realmente o núcleo dessa estratégia e desse e-book onde eu explico tudo isso. Então, se você quiser se aprofundar nessa área, eu sugiro que você clique aqui embaixo para poder ter acesso a esse vídeo e saber se esse método é para você também. Mas então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou, curte. Se você não gostou, descurte. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais. Só uma curiosidade. Provavelmente você percebeu que eu troquei de camiseta do início do vídeo até o final do vídeo. E isso aconteceu porque eu comecei a gravar em um dia, mas daí aconteceram algumas distrações, e aí depois eu continuei gravando hoje. E aí aconteceu de eu trocar de camisa. Mas é isso aí. Isso acontece e nós vamos continuar gravando o vídeo assim também, porque o que vale mesmo é o conteúdo do vídeo, e não se houveram distrações, se eu troquei a camisa ou não. Mas é isso. Até mais!